não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Absolutamente tudo o que nós sabemos forma um círculo para além do qual há algo que nós não sabemos. Então, a ideia do conhecido forma para nós um horizonte, para além do qual existe um ponto de interrogação. Por maior que seja o nosso universo de conhecimentos adquiridos e a nossa esfera de ação, sempre existe um para lá. Tem alguém que não é assim? Digo só Deus. Para Deus não existe o para lá. Né? Mas para os seres humanos, vamos dizer, o aperon, quer dizer, a existência desse círculo indefinido, vamos dizer, não é uma suposição da nossa mente, é onde nós realmente estamos. Né? Então, sempre existimos dentro de um horizonte relativamente conhecido, para além do qual existe um desconhecido. Isso tanto no sentido espacial, quanto até no sentido temporal. Por exemplo, quanto eu posso prever do que vai acontecer em seguida? Por exemplo, eu prevejo que as pessoas que estão aqui não vão sair voando. Nunca saíram, também não deve sair agora. Tá certo? Eu prevejo que amanhã talvez vai chover. Né? Eu prevejo que algum dia, mais dia, menos dia, é possível que o Lula seja preso. Não é isso? E é possível que dê mais. E à medida que eu vou tentando especular isso, eu vejo que o horizonte vai se esfumando. Né? Então a minha capacidade de previsão está tão limitada no espaço, no tempo, quanto a minha visão no espaço. E isso é assim, não é para mim, é para todo mundo. Não é isso? Por exemplo, o sujeito pode prever, bom, se eu plantar tais coisas aqui, esse aqui, o negócio leva tanto tempo para germinar, tanto tempo para crescer, daqui 6 meses eu pego. Bom, e se houver uma geada, se houver uma tempestade de neve, se houver um bando de gafanhoto atacar aquilo, você não sabe. Então, vamos dizer, a esfera do previsível está colocada dentro de uma esfera maior do imprevisível. Isso por causa da nossa mente, falando, não. A realidade em torno, ela é assim. Não é isso? E ela se impõe para nós. Claro que a nossa capacidade de perceber, reter na memória, fazer abstração e poder utilizar esses circuitos, né, como dizer, fechar o circuito de aprendizado para prever o que vem em seguida, é limitado e varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam pela mesma experiência 500 vezes, não aprendem nada, outros na primeira já entenderam. Tá certo? Então, esta variedade também nos é imposta. Porque quando eu apreendo uma coisa, não quer dizer que o vizinho apreendeu a mesma. Então, essas diferenças individuais, existe a diferença de tempo, de idade, de experiência, etc., elas se impõem a nós. Ora, por que se impõe? Por que eu percebo que um ser humano, por exemplo, ele leva mais tempo para aprender do que eu? Ou que ele sabe menos do que eu? Ou que ele sabe mais do que eu? Tudo isto eu só posso aprender se eu entender que eu pertenço à mesma espécie dele. Portanto, as diferenças entre os indivíduos só são perceptíveis em função da identidade de espécie. Por quê? Porque ninguém vai medir essa diferença com relação a um tatu. Ah, o tatu sabe menos que eu. Você não vai fazer isso. Na verdade, você não tem a menor ideia do que o tatu sabe ou deixa de saber.
Não é isso? Então, isso quer dizer que a divisão dos seres em indivíduos, espécies e gêneros também nos é imposta. Não é isso? Então, por exemplo, eu sei que um urso não é um tomate. Eu não posso plantar um urso para que nasça outro. Isso é absolutamente impossível. Isso vale não para este urso, vale para qualquer urso. Também não posso caçar os tomates. Não posso sair correndo atrás dos tomates, eles não correm. Então, isso nos leva a entender o conjunto do que está acessível a nós como uma rede de indivíduos, espécies e gêneros. Não fomos nós que criamos essa noção. Aliás, nós criamos a noção a partir do quê? De uma experiência que nos é imposta. E que não tem absolutamente escapatória. Tá certo? Você não tem como você confundir as espécies. Quando você confunde, você errou, e esse erro pode ser fatal. Não é isso? Então, sei lá, você esperar que um urso se comporte como um tomate, eu acho que isso nunca aconteceu, ninguém jamais foi tão idiota a esse ponto. Não é isso? Então, também esperar, por exemplo, aqui você tem um cabrito, vê o urso, come o cabrito, nunca aconteceu o contrário. O cabrito come o urso. Então, tudo isso, quer dizer, as estruturas que formam as espécies e que diferenciam uma espécie da outra, e que dentro da espécie diferenciam os vários indivíduos, tudo isso nos é imposto desde fora. Não tem, e aprendemos essas coisas porque elas se repetem no universo exterior, elas não mudam. Se elas mudassem a toda hora, nós estaríamos liquidados. Por mal que fosse a nossa capacidade estruturadora e organizadora, nós já estaríamos perdidos no mato sem cachorro há muito tempo. Não é isso? Então, isso aí também nos traz uma outra noção, que é a noção de hierarquia. Tudo o que chega a nós chega dentro de alguma ordem hierárquica. Por exemplo, um bicho é mais perigoso que o outro. Eu volto ao exemplo. O urso come o cabrito não come o urso. Então você tem uma relação hierárquica de dominação. Não é isso? Também, entre os seres humanos, você vê claramente uma hierarquia de poder desde o início. Um homem adulto tem mais poder do que um bebê, sim ou não? Um homem plenamente desenvolvido tem mais poder do que uma mulher, sim ou não? A mulher tem mais poder do que o bebê, ou do que uma outra mulher mais novinha, e assim por diante. Escape disso se puder. Então, vamos dizer, medir forças, quer dizer, uma das experiências mais básicas do ser humano, já lhe revela que existe uma hierarquia. Não há só 2 graus, o mais forte e o menos forte. Não, o negócio é enormemente complicado. Não é isso? Por exemplo, a hierarquia da força é uma, da periculosidade é outra. Uma cobra é muito menos forte do que você, ela pode matar você. Não é isso? Uma aranha. Então, você tem essas várias hierarquias compondo um conjunto que, se você se perder dentro dele, você está liquidado. E tudo isso também nos é imposto. O tempo que nós levamos para perceber isso pode variar de pessoa a pessoa. Tá certo? Mas as estruturas são sempre as mesmas. E quando as pessoas percebem, elas percebem sempre essas coisas de maneira igual. Não é isso? Então, daí vem um elemento que eu considero o dado fundamental da ciência política, da filosofia política. A diferença de poder entre seres humanos. Esquece as outras hierarquias, o urso, a aranha, etc, etc. Esquece isso. Sempre houve e sempre haverá entre os seres humanos uma diferença de poder que chega a ser imensurável. Por exemplo, um pai que fica irritado pode jogar o bebê pela janela, o bebê não pode fazer a mesma coisa com o pai. Não é isso? Então, todos nós ouvimos falar de sociedades que matam os seus bebês. Do Xingu usa de fazer isso. Agora, você nunca ouviu falar o contrário, o bebê que está matando o pai e a mãe. Então começa com esta diferença que é determinada pela idade e que você observa a mesma no reino animal. Quando 2 cachorros brigam, ou quando um urso come o filhote. O urso adulto come o filhote jamais come um urso adulto. Tá certo? Então,
essa diferença de poder ela é grande entre os animais, mas entre os seres humanos ela chega a ser imensurável. Por exemplo, se você tem uma tribo de índio, você tem o chefe pode mandar matar qualquer um. E os outros não podem fazer a mesma coisa com ele. Essas diferenças de poder, elas são enormemente variadas, porque os fatores que dão poder ao ser humano mudam de acordo com o tempo, tá certo? E se acrescentam, existem novas formas de poder que antes você não podia imaginar. Então, por exemplo, vamos dizer, as armas, não é isso? O Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é um grande livro, no fim das contas, né? Ele diz o seguinte, ele diz que você vê períodos de maior igualdade e democracia ou períodos de maior tirania e domínio do governo conforme o tipo de armas que estão à disposição. Ele diz, se as armas são simples e baratas, todo mundo tem, então tende a equalizar. Mas se as armas se tornam muito caras ou difíceis de manejar, então centraliza o poder. É a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, você vê que a expansão da democracia nos Estados Unidos no século XIX foi pelo barateamento das armas de fogo. Um revólver custava o quê? $10, $12, todo mundo podia ter, tá certo? E era uma arma mais ou menos igual, tá certo? Mas depois, quando inventam armas mais complicadas, enormemente caras, aí o negócio muda. Só uns poucos podem ter. Né? Então, os meios de controle do governo sobre a população são muito maiores. Não é isso? Então, por exemplo, a Guerra Civil Americana ela foi decidida por um fator, os rifles de repetição. Inventaram o rifle Spencer, né, que dava 7 tiros. E os caras do Sul nunca tinham visto uma coisa dessa. Eles diziam, pô, esses caras chegaram aí com uma espingarda que atira durante uma semana inteira. Então nós estamos lascados. Né? E não houve tempo deles fazer uma arma equivalente. Né? Então, essas coisas, vamos dizer, elas mudam o destino de nações inteiras. Quer dizer, a introdução da pólvora, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Não é isso? E também, do mesmo modo, a esses meios de poder você tem que acrescentar os meios de informação, não é isso? Que hoje, quer dizer, são muito reduzidos de um lado e são monstruosamente grandes de outro. Não é isso? Nós estamos falando aqui, o FBI pode gravar nossa conversa a 2 km de distância e nós nem sabemos que o FBI está lá. Não é isso? Então, também, veja, o que nós chamamos de poder é a capacidade que um ser humano tem de determinar as ações dos outros. Não é isso? Se ninguém obedece o cara, ele não tem poder nenhum. Se muita gente obedece, ele tem algum poder. E entre esses que obedecem, existe também uma hierarquia. Este manda neste, que manda naquele, que manda naquele, que manda naquele, e assim por diante. E essa rede pode se tornar tão imensamente complicada que ela em si mesma é inabarcável. Isso acontece na sociedade hoje, Quer dizer, você não sabe exatamente qual é a hierarquia. Não é isso? Porque são tantas as agências funcionando para o poder central que você não sabe por onde ela vai te pegar. Não é isso? Então, vamos dizer, a diferença de poder também é uma constante, que faz parte das condições em que nós estamos. Então, o primeiro sujeito que percebeu que existia um bicho mais forte que ele já entendeu esta relação. Então, a hierarquia, sobretudo a hierarquia de poder, é outra coisa que nos é imposta pela condição terrestre e não é criada pela nossa mente. Nada disso foi criado pela nossa mente. Absolutamente nada. E o nosso cérebro, coitadinho, ele registra as impressões sensíveis, guarda um pedaço, tá certo? E tenta operar alguma abstração em cima disso. Isso é o máximo que ele pode fazer. Ele não está criando nada. Então, em função dessa coisa hierárquica, você verá que também a ideia de família e comunidade também se impõe aos seres humanos desde o início, como se impõe a um cachorro. Não é isso? Quer dizer, nós temos família, não é porque alguém inventou a estrutura da família. É porque se você tem os bebês e você não os alimenta, eles morrem. Não é isso? Então, é uma condição natural da qual nós não podemos fugir. Nós nos reproduzimos. Né?
Eu ouvi dizer de uma tribo, não sei aonde, que ainda não tinha feito a ligação entre o ato sexual e a procriação. Eles transavam e depois veio as crianças, não sei de onde. E vi também um casal alemão, isso ficou famoso, é um vídeo, né? O casal foi no médico e disse: nós estamos tentando ter filhos há tantos anos, não conseguimos. E daí o médico perguntou: como está a sua vida sexual? Eles perguntaram: hã? O quê? Eles não sabiam que isso existia, gente. Era dois caipiras do meio da Alemanha. Eles não tinham se tocado. Aí o médico teve que explicar para eles como é que faz. Daí, claro, eles tiveram os filhos. Então tudo isso pode acontecer. Mas a condição está aí, está imposta. Você pode saber, pode não saber. Você pode entender ou não entender, mas você está vivendo dentro desse mesmo quadro. Tá certo? Bom, outra coisa que nos é imposta, vamos dizer, é a periculosidade. Existem perigos no mundo, não é isso? Você pode demorar um tempo para perceber, mas eles existem. E, portanto, vamos dizer, a necessidade, a busca da segurança é outra coisa que nos é imposta a nós, como é imposta a todos os bichos. Tá certo? Vamos dizer, é imposta a nós de uma maneira diferente daquela que é imposta aos bichos, porque nós temos uma capacidade de previsão maior. Quer dizer, nós podemos pensar perigos que não existem ainda, mas que podem vir a existir. Isso aí um bicho não concebe. Ele só concebe o perigo quando ele recebe algum sinal da presença do perigo. Nós não precisamos disso. Por exemplo, eu digo, bom, agora nós estamos pescando, tem um monte de peixe, nós vamos comer, e se não tiver peixe no mês que vem? Nós temos esse medo, não é isso? E daí, vamos dizer, a necessidade da previsão é outra coisa que é imposta aos seres humanos. O ser humano não pode viver sem a previsão. Claro que na sociedade moderna, a atividade previsiva é atribuída a certas pessoas e a outras não. Tem uma faixa enorme que pode viver na total imprevidência, só buscando se divertir, não pensando em nada. Por quê? Porque tem, sei lá, tem o serviço de meteorologia, tem a polícia, tem o médico, tem o pai, tem a mãe. Tem um monte de gente que está preocupada com a previsão para que nada aconteça àquele desgraçado, e ele não precisa fazer isso pessoalmente. Tá certo? Mas se por acaso acontecer de ele ficar desprovido dessa rede de assistentes, ele está lascado. Então, tudo isso são elementos, vamos dizer, que eles formam a estrutura da nossa inteligência. E todos eles nos são impostos pela condição terrestre na qual nós vivemos. E o papel do nosso cérebro dentro disso é mínimo. É apenas o papel de registrar, guardar na memória e fazer abstração. Não é isso? Sendo que, você diz, nós guardamos tudo isso no cérebro, todas as informações da nossa memória estão no cérebro uma pinóia. Por exemplo, para que a gente tem bibliotecas? Porque você não vai guardar tudo na cabeça, você volta ao livro e observa de novo. Não é isso? E além disso, o livro, você tem o próprio universo, é um recurso mnemônico. As coisas que estão acontecendo te recordam aquelas que aconteceram na véspera. Não é isso? Então, sei lá, quando chove, choveu. O mês passado também choveu. Então, o universo inteiro é um sistema mnemônico, é um sistema de sinais, tá certo? Que sustenta a operação da nossa memória, de modo a reduzir ao mínimo o trabalho do nosso coitado do cérebro. Se fosse tudo depender dele, nós já teríamos morrido. Né? Então, uma outra coisa que se impõe a todos são as direções do espaço. Nós não temos como escapar disso aí. Existe um em cima, um embaixo, direita, esquerda, para frente e para trás. São as direções máximas. Você não tem como mudar isso aí. Você pode ir para o lado que você quiser, tá certo? Mas ele sempre vai estar a uma determinada distância da direita, da esquerda, em cima e de embaixo. Você vê, isso se reflete imediatamente na estrutura do nosso corpo. Para onde estão voltados os seus pés? Para trás? Para os lados? Não, para frente. E as suas pernas estão separadas lateralmente. Olha que coisa, quer dizer que a estrutura do espaço está gravada aqui no nosso corpo. Não é isso? Então, eu tenho meios de me mover para frente e para os lados. Então, e exatamente por causa disso, é porque você tem
os pés para frente e as pernas para os lados, tá certo? É que você também pode fazer uma outra coisa, que é baixar e levantar. Não é isso? Que também não é fácil. Pergunta para um bebê. Quantas vezes ele tenta e se esborracha no chão? Tá certo? Então ele sabe que ele está tendo que se adaptar a uma condição externa que ele não pode mudar, meu Deus do céu. Se ele pudesse mudar, bastava ele imaginar que está de pé, ele fica de pé. Tem os caras que falam pensamento positivo, você faz assim com os dedos e tal, e modifica. Não modifica nada, pô. Quer dizer, o poder do pensamento positivo aí é praticamente nulo. Nós estamos cercados de condições determinantes absolutamente imutáveis, invencíveis, às quais nós podemos nos adaptar com grande trabalho. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.